Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente. E pessoas aqui à nossa volta, e assim tem sido o nosso programa. Estamos trazendo mais um personagem da Bíblia Sagrada, que geralmente não sou eu quem revelo. Esse personagem sempre fica ali na busca ali, ou para o Anderson, ou talvez para a Júlia. É isso, queridos. Mas o nosso programa Gente da Gente, ele tem por finalidade trazer sempre um trechinho dos personagens da Bíblia Sagrada. E hoje eu tenho aqui uma referência bíblica para compartilhar com todos vocês. Eu tenho certeza que há de ajudar a todos também que estão compartilhando sempre com a gente, né? Você tem também a oportunidade, né, de participar vendo os nossos programas, porque eles ficam todos reservados ali no YouTube. Você pode adicionar lá Gente da Gente e vai estar lá uma galeria com todos os personagens da Bíblia Sagrada. Mas vamos falar então do personagem de hoje, que aliás não sou eu quem vou revelar, é o Anderson. Anderson, traz para nós quem é o personagem de hoje. Eu sou um súdito muito fiel, muito leal à minha autoridade. O rei Saul, rei de Israel, primeiro rei de Israel, eu tinha a oportunidade de servi-lo e estava ali junto com ele, para o que viesse para a gente partir para cima. Eu ficava de olho também, sabia que ele precisava de apoiadores, eu ficava de olho para que ninguém quisesse usurpar o trono dele. Aí chegou um camarada, chamado Davi. As pessoas estavam cantando que Saul derrubava 1000 e Davi 10.000. Eu achei aquilo muito suspeito e comecei a observar Davi, até que uma vez eu vi que Davi tinha ido a tal lugar só para conseguir alimento para os guerreiros dele. Eu vi e na mesma hora denunciei. Fiz o que eu tinha que fazer. Eu passava por cima de qualquer pessoa, mas eu era fiel a Saul. No final de tudo, eu traí foi o verdadeiro Deus, porque Saul estava errado. Davi era o homem segundo o coração de Deus escolhido. Prazer, eu sou o Doeg. Bom, como agora vocês já podem, né? Já podem compreender e entender, é o Doeg. Pastora, quem é o Doeg? O Doeg, ele foi um edomita, um criado do rei Saul, um homem que trabalhou para Saul. E aí ele ficava ali na liderança, aos cuidados ali, né, como se fosse um chefia, um chefe que estava observando, né, ali supervisionando o trabalho de todos os soldados, de todos aqueles que estavam a serviço de Saul. E a Bíblia relata que esse homem, ele não era um homem bom não, ele era um homem edomita, um homem mau, um homem perverso, um homem que chegou até mesmo causar ali uma intriga, fez ali muito mau juízo de toda a situação, quando ele então vê a Davi entrando, né, ali no ambiente, pedindo ali, vamos dizer assim, um suporte para esse homem chamado Aimeleque, que a gente vai falar também dele, porque não tem como falar de Doeg sem falar de Aimeleque, né? Porque o Aimeleque foi quem deu um suporte para o rei Davi, quando Davi estava em sua fuga, fugindo, né, exatamente de Saul. A Bíblia relata que esse homem chamado Aimeleque, ele resguarda então ali a Davi, ele faz ali, né, certas situações ali, certos posicionamentos que ele toma, e nesse caso, nessa questão, Doeg viu tudo, presenciou tudo e foi comentar exatamente com o seu rei, porque ele queria uma pontuação, vamos dizer assim, ele queria ali um cargo maior, queria ali ter um nível mais elevado, queria ganhar pontos, vamos dizer assim, né, se é que pode se dizer assim, com quem? Com o próprio rei Saul. Então a Bíblia relata que ele então começa a fazer toda a sua encenação, toda a sua história e vai fazer comentários. Olha, rei Saul, sabe quem é que eu vi lá em Nob? Eu vi o rei Davi, e quem estava dando suporte para o rei Davi foi Aimeleque, ou seja,
Saul se sentiu muito traído. Saul se sentiu traído exatamente por achar que Aimeleque estava dando um suporte para Davi, como de fato deu. A Bíblia diz que ele entregou ali a espada de Golias. A Bíblia relata que ele deu dos pães das preposições para Davi. E Davi, então, estava se sentindo resguardado ali. Mas quando ele vê Doeg, ele também já sabia que aquela situação não ia ficar boa. Não ia sair, daquela situação, como uma situação que trouxesse a ele paz, tranquilidade. Não, Davi, inteligente, Davi era um homem já perspicaz também, já sabia que ia dar ruim ali, como a juventude fala. Mas não deu outra coisa, exatamente isso. A Bíblia relata que Doeg então pega toda aquela situação e vai levar para o rei Saul. É como nos dias atuais eu poderia ressaltar aqui que fosse uma fofoca, vamos dizer assim, um comentário malicioso, maldoso. Ele pega aquela cena, tudo aquilo que ele vê entre ali Aimeleque e Davi e vai expor para o rei Saul. Saul ficou enraivecido porque ele se sentiu traído, ele se sentiu muito traído e ele vai chamar então Aimeleque. Para chamar Aimeleque, automaticamente constitui-se ali outras pessoas e infelizmente não só Aimeleque foi punido, como também todos de Nob, como também 85 homens de Deus ali perderam as suas vidas. Queridos, nós temos uma responsabilidade muito grande quando não guardamos a nossa língua. A Bíblia chega a ressaltar que a língua, ela é como um fogo, é um pequeno membro da parte do corpo humano, mas que é como um fogo que incendeia todo o bosque. E quando a pessoa, ela leva a questão de uma forma maldosa, ela está sendo má mesmo. Má consigo mesmo, má com as pessoas que estão à sua volta, e nós temos que ter um grande cuidado quanto a isso. Porque estamos falando de almas. Estamos falando de vidas, pessoas que precisam ali talvez até do seu trabalho, da sua porta de emprego ali. Sabemos que Jesus é a porta, mas questões como estas faz com que as pessoas também percam ali as suas oportunidades. Isso acontece muito em ambiente de trabalho, que um joga o outro contra o chefe, o patrão. Às vezes é inimizade, às vezes é contenda, a dissensão, a divisão. O próprio Deus fala, uma casa dividida não subsiste, não prosperará. Então tudo que Doeg fez, tudo aquilo que ele levantou, que ele ergueu ali, foi para benefício próprio, porque ele queria se dar bem no reino, ele queria mostrar serviço para Saul. Ele queria mostrar a capacidade dele para Saul. Só que com isso ele causou muitos malefícios em outras vidas. Famílias, histórias ali, acabaram meio que perdidas. Mas nós vamos falar mais um pouquinho no próximo bloco. Nós vamos a um break agora e daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa, A Gente da Gente. Hoje estamos com o personagem Doeg. Você que chegou agora, você que está acompanhando o nosso programa, o personagem de hoje é Doeg. Quem foi Doeg? Um edomita, um homem que estava a serviço do rei Saul, mas um homem mau, um homem cheio de malícia, cheio de maldades, um homem que só pensava nele mesmo, um homem que queria, vamos dizer assim, queria algo a mais. É verdade. O que ele faz? Ele prepara ali, uma trama, uma confusão entre Aimeleque, entre Davi, leva toda aquela fofoca, aquela resposta que ele queria, era exatamente algo que ele estava olhando para ele mesmo, porque ele queria, a Bíblia relata que ele queria alcançar um nível mais elevado. E o que acontece em tudo isso? Vamos começar do princípio. Davi estava fugido do rei Saul e ele vai então se resguardar em Nob. E quem é que ele encontra em Nob? Ali é Aimeleque. Aimeleque então vem dando todo um suporte para Davi. Aimeleque expõe tudo aquilo, a causa de Davi até a Deus. Aimeleque entrega a espada de Golias para Davi.
Aimeleque entrega dos pães das preposições para Davi, para sustentar, alimentar Davi e dar todo o suporte que Davi queria. Quando o rei Saul descobre, ele se sente traído, ele se sente apunhalado. De fato, isso aconteceu. Só que Aimeleque não fez isso por maldade. Aimeleque fez isso por respeito à unção que havia na vida de Davi também. Só que o que Doeg faz? Ele faz ali uma contenda, ele faz ali, e cria ali uma divisão. E a Bíblia relata que Saul, se sentindo traído, manda chamar Aimeleque. E não só Aimeleque é destruído, como todos de Nob, como 85 homens de Deus ali acabam perdendo as suas vidas. Tudo por conta daquilo que Doeg, ele levanta ali no meio daquele povo. E olha, queridos, nos dias atuais, nos dias de hoje, não é diferente. Às vezes tem pessoas que para ela crescer numa empresa, para ela crescer num comércio, para ela se sair bem de uma história, de uma situação, ela acaba colocando contenda, inimizade entre as pessoas, jogando uns contra os outros. Isso a gente vê ainda, Pessoas que agem de malícia, com maldade, pessoas que não olham para o seu próximo com olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, não olham. Eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com vocês, está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, o capítulo é o 22, o versículo é o 11. Olha o que diz aqui. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei, chegaram diante de Saul. Olha o que aconteceu, 12. E Saul perguntou, ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu, eis-me aqui, meu senhor. 13, então lhe disse Saul, por que conspiraste? Ele se sentiu traído, ele estava se sentindo traído. Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, que era o Davi, filho de Jessé? Pois lhe deste pão, espada consultastes a favor dele, a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas como se vê no dia de hoje. Então aqui a gente vê um Saul cobrando de Aimeleque. Automaticamente ele estava tipo, você me traiu. Então porque você me traiu, agora todos vão padecer. E ele então pede para que os soldados destruam, pudessem então destruir Aimeleque. Só que os soldados não tocaram em Aimeleque e nem em nenhum outros homens de Deus. Mas por quê? Não tocou, porque eles tinham temor. Já Doeg não. Ele falou para Saul, então pode deixar que essa situação é comigo. E ele então acaba com todos. Ele destrói a todos. Ele extermina a todos. É claro que o salário de todo o pecado, de todas as decisões que o ser humano decide tomar na vida, decide ali como ser humano, porque o ser humano ele tem esse poder de decisão muito forte. É claro que tudo isso tem uma recompensa, Tudo aquilo que o homem semear, esse ceifará, vai colher de tudo aquilo que plantou, é óbvio, Mas Doeg aqui fez o trabalho, o papel que ele queria, porque ele queria, trazendo para os dias atuais, ele queria uma pontuação, vamos dizer assim, ele queria um nível acima, mais elevado, ele queria ser reconhecido por Saul, ele queria ali, ser reconhecido de uma maneira diferente, queria pontos, mas Doeg mesmo, fazendo tudo o que fez, ele não se arrepende. Ele não se arrepende. O pior da história toda é essa, porque não houve arrependimento na vida desse homem. Mas por quê? Era perverso. Era um homem malicioso, era um homem mau, era um homem difícil de lidar. Ele só pensava em si mesmo, ele era um homem ambicioso, ele era um homem completamente contrário no que diz respeito ao próprio nome dele, porque Doeg significa, a palavra Doeg significa medroso. Aí a gente observa, como é que um homem desse, que mata várias pessoas, acaba com todos de Nob, como é que pode, Parece que não condiz o nome com a pessoa, Parece que a conta não fecha, porque se é medroso, era para ser covarde. Não vou fazer isso com os homens de Deus, mas pelo contrário, ele acaba com todos os homens ali.
daquela terra de Nob. Então esse nome é Doeg, representando ansioso e medroso. Parece que não, a conta realmente não consegue, a gente não consegue fechar, mas era toda a personalidade dele. Ele era um homem ruim, ele era um homem muito mau. Vamos agora, eu gostaria de chamar agora, como é que seria um Doeg nos dias atuais? Acompanhe comigo. Eu trabalho numa empresa de logística. É uma empresa que faz entrega de materiais, muito bem organizado. O nosso chefe é o cara, um cara muito bom. E ele começou demonstrando como a gente deveria trabalhar. Esse chefe, ele coordena, comanda, mas apareceu um camaradinha lá se achando. Aí, querendo se mostrar melhor do que o próprio chefe. Uma coisa que eu sou é leal. Eu posso ser dissimulado, eu posso fingir que estou concordando com a coisa, mas vou levar tudo à frente, não vou dar mole não. Por mais que esse camarada aqui pode ajudar a empresa, mas ele pode prejudicar o chefe, aí eu não vou dar mole. Foi o que eu fiz, eu denunciei. Infelizmente o negócio não deu muito certo, porque o meu chefe não era o correto. Aquele novinho, ele se destacou a tal ponto que ficou no lugar do chefe. Eu rodei, né? Mas é a consequência. Eu fiz mais escolhas ao longo da vida. Prazer, eu sou o Doeg, nos dias de hoje. Bom, minha palavra é efeito para você nesse programa. Sabe qual que é? Não use as ferramentas amaldiçoadas, que seria a inveja, que seria ali talvez a divisão, talvez um benefício próprio. São ferramentas que o ser humano tenta usar até hoje para atrapalhar a vida de quem está crescendo, galgando, de quem está indo de vento em popa. Pelo contrário, abençoe essas pessoas, ofereça dádivas, presentes a elas, declarando e decretando sobre elas a paz, os benefícios do Senhor. Nunca pague o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ou seja, faça a diferença. Bom, programa Agente da Gente hoje trouxe Doeg como personagem da Bíblia Sagrada e nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau!